A paz de Cristo. Me deu vontade hoje de fazer uma live, simplesmente por dar vontade. Eu falei, vou fazer, já que a gente que estuda o marketing digital, a gente sabe que a regra é você ser uma pessoa resiliente, uma pessoa que tenha sempre aquela mesma rotina, né? Você tem que ter resistência, mas você tem que ser resiliente. Você tem que todo dia ali fazer uma livezinha, mesmo que seja ela pequena, para você engajar novos espectadores, novos leads, novas pessoas, né? Que podem ser novos seguidores seus. Então a gente vê que a internet ela tem ganhado esse espaço de pessoas que têm comprometimento, que têm responsabilidade. E eu quero ter essa responsabilidade. Só que no corre-corre, às vezes não dá pra gente fazer sempre live todo dia de manhã ali, fazer um devocional. Eu até que tenho vontade. Mas quem sabe, né? Eu passe a ter esse compromisso, essa resiliência, essa prática de todo dia ter o hábito de fazer uma live. E eu quero fazer essa live porque Deus tocou no meu coração. E enquanto eu faço a live, Deus está falando no seu coração. É um vídeo, na verdade não é uma live, né? Live é aquela que é ao vivo. Eu não estou ao vivo aqui. Eu estou aproveitando que eu estou com a voz rouca um pouco, que eu estou um pouco gripado, né? Resfriadinho pequeno, mas vamos orar primeiro. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de poder estar pregando a tua palavra, meu Deus. Muitos têm celular na mão, mas não sabem a suma importância de ter um celular na mão. Como ele é uma ferramenta boa para pregar o Evangelho, para expandir o Evangelho da salvação, as boas novas do Evangelho da paz. Muita gente tem o celular na mão, mas não sabe que ele é, é uma ferramenta equiparada a uma tecnologia da NASA, por exemplo. Dá para se fazer muita coisa, quase que infinitas coisas pelo celular. Mas nesse momento eu quero usar o celular como ferramenta, Pai, para abençoar vidas, Pai. Então manda uma palavra de poder, manda aquela palavra que venha ser do coração do Senhor para o coração de cada um nessa live, meu Deus. Que não seja assim para eu me amostrar ou receber curtidas, eu não quero isso para mim. Eu quero que pessoas venham conhecer a palavra de Cristo através dos vídeos, Deus. Que sejam consagrados a Ti cada vídeo que vão no ar, para que cada pessoa que estiver prestando atenção no ar, assistindo, venha a ser tocada e curada, sarada, transformada pelo Teu Santo Espírito, Deus. Eu não tenho nada a fazer, mas tome a boca do pregador, fala através do pregador, tome o lugar da pessoa que está pregando, Pai, e fala a cada um, Pai, aquilo que Tu queres. Em nome de Jesus, amém. Deus colocou no meu coração a palavra que está em Romanos 8, versículo 7 e 8. Eu vou ler para você, preste bem atenção. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Nós, amados, quando nós estamos na carne, nós não podemos agradar a Deus, porque a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa do velho homem, ela realmente, ela não consegue agradar a Deus através das obras da carne, daquilo que fazemos. Quanto mais nós executamos as obras da carne, nós nos distanciamos mais de Deus. E muitas vezes as pessoas pensam que Deus está com ela porque ela acabou de pecar, aí daqui a pouco, 5 minutos depois, ela está escutando uma pregação, a pessoa orar um pouco e falar do amor de Deus. Isso tudo é muito bom. Deus, ele age nisso. Quero dizer que Deus, ele trabalha assim. Ele trabalha através de uma pregação, de uma oração que eu estou fazendo aqui agora. Mas Deus, ele quer compromisso, ele quer obediência. E para ter isso, é um processo. A pessoa, ela não é porque ela foi 2, 3 vezes num culto, 2 dias, 3 dias em um culto, que ela vai mudar de vida assim da água para o vinho. É um processo. E não basta dizer que você é de Deus. Ah, eu creio em Deus, porque todo mundo acredita em Deus, certo? Mas a diferença, o destaque vão ser aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que obedecem a Cristo. Então, se eu estou na carne, eu não posso agradar a Deus. Eu tenho que estar em espírito. Então, muitas vezes a pessoa crente que está abafando ali e tal, ela está colocando na sua vida, ela está absorvendo palavrões, aquelas. Ela está absorvendo, por exemplo, piadinhas sujas. Ela está absorvendo só conteúdo ruim, que não vai trazer nenhum crescimento para ela, em primeiro lugar. Até os certos ímpios, ímpio é aquele que pratica a impiedade. Até certos pecadores, certas pessoas que não tiveram encontro com Cristo, às vezes não olham para certos tipos de conteúdo. São pessoas sérias, muitas vezes, que querem um crescimento na vida e não ficam perdendo tempo com besterol no Instagram, no YouTube ou por aí fora. Eles querem crescer e muitas vezes até alguns que outrora eles participavam de baladas, de pagode, de bailes, isso, aquilo, agora eles estão procurando coisas que venham dar um crescimento. Eles querem crescer. Às vezes você encontra uma pessoa que nem é da igreja, mas ela se afasta de certos lugares porque ela sabe que aquele lugar não vai trazer nenhum crescimento para ela. Ao contrário, vai destruir ainda mais. Uma música é capaz de destruir a vida sentimental de alguém. E eu digo isso por causa do conteúdo. Veja bem, não estou metendo malho em ritmo A, ritmo B, estilo A, estilo C. Eu estou falando que certos hábitos, eles corrompem a vida do ser humano. Vão corroendo por dentro e vão minando. E quando você vê, você só está adquirindo, absorvendo para a sua vida coisas que não vão te levar para o próximo nível, coisas que não vão trazer absolutamente nenhum crescimento para a sua vida. Mas o que é necessário para você crescer e você agradar a Deus? Primeira coisa, nascer de novo. O que realmente Deus disse, né, Jesus disse para Nicodemos: vos é necessário nascer de novo.
É nascer da carne, de novo, sair do ventre da mãe. Não. É nascer espiritualmente. A gente só nasce espiritualmente se tivermos Deus, buscando a Deus. A Bíblia diz que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas eu preciso buscar a Deus, eu preciso conhecer a natureza de Deus. Então, quando a gente é tentado, não é Deus que tenta a gente. Ninguém pode dizer, de Deus eu sou tentado. O pecado, ele nasce, ele recebe a luz a partir do momento que nós executamos ele. Quando nós pensamos em cometer alguma coisa, isso não é pecado. Mas quando você dá a luz, aí se torna pecado. Por exemplo, Adão e Eva, eles até então não tinham pecado. Eles poderiam ser conduzidos a refletirem sobre o fruto, que o fruto era bom, porque a serpente estava enganando eles. Mas aquilo que eles deixaram entrar no coração é o que contaminou lá fora. É o que contaminou eles lá fora. Até então eles não tinham concebido a luz ao pecado. A partir do momento que eles executaram, eles pecaram. Então onde começa? No nosso coração. A Bíblia diz, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então se eu não guardo o meu coração, logo, internamente, eu já me sujei. Por um pensamento eu já me sujo. Mas eu não pequei ainda. Eu posso repreender esse pensamento. Mas a partir do momento que eu peco, aí sim eu dei a luz ao pecado. Só para concluir, Tiago 1, versos 14 e 15, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então é isso. Você é atraído pelo pecado, né? Primeiramente, são as suas próprias concupiscências. As nossas próprias concupiscências. Engraçado, né? Não é Deus, não é o diabo, não é ninguém que nos tenta. São as nossas próprias. Lógico, o diabo tem poder de chegar, faça isso, é gostoso, é uma delícia. É a chance, aproveita. Mas ele está do lado de fora tentando você. Você faz se você quiser. Então, a concupiscência mais a atração é igual a engano. E o engano, sendo quando ele dá a luz ao pecado, né? Essa atração toda, quando dá a luz ao pecado, aí o pecado é concebido e aí o que acontece? Gera a morte. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é dom de Deus, é dado por Cristo Jesus. Então, para eu ter a vida eterna, logo eu preciso nascer de novo. E como eu posso nascer de novo? Da água e do Espírito. Quando eu vou nascer da água e do Espírito, eu nasço de novo. Eu vou nascer de novo. Por isso que o batismo ele tem um simbolismo muito grande quanto ao Espírito Santo e à água, né? Porque ele simboliza a água da vida. Nós temos que nascer da água e nós temos que nascer também do Espírito. Não adianta a gente continuar nas mesmas práticas de sempre, fazendo as mesmas coisas que é de sempre, que não agradam a Deus.
Deus não está nisso não, porque ninguém pode acender uma vela para o diabo e para Deus ao mesmo tempo. Nós temos que realmente servirmos a Deus, somente a Ele, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. E aí Deus, ele vai transformando o nosso coração. Ele nos transforma, ele nos dá um coração novo. Aí você vai orando, você vai jejuando, porque jejuar também não é só ficar de dieta, é jejum e oração, Jesus explicou muito. E aí quando você faz isso, a tua vida muda, porque você estava vulnerável à carne, você passa a mortificar a carne quando você jejua. Por isso a oração e o jejum são muito importantes também. Jesus também jejuou, porque são armas para te manter blindado. Depois lê Efésios 6 para você ver sobre as armaduras de Deus. E nós precisamos buscar essas armaduras de Deus através da oração, do jejum e da leitura da palavra. Quando Jesus estava em jejum em 40 dias, ele foi tentado no deserto pelo diabo. O diabo sempre vinha com alguma coisa para tentá-lo e ele sempre o repreendia através da palavra. Através da palavra, Jesus sempre repreendeu ali, naquela tentação. 3 vezes o diabo vinha com alguma coisa, porque o diabo ele vai te tentar na palavra. Ele pode até... O diabo conhece a palavra. Ele citou para Jesus o Salmo de número 91. Então, o diabo, ele realmente conhece tudo. Se tu és o Filho de Deus, então se joga aí. Se joga aí. A Bíblia não diz que os teus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardarem? Então, precipita-te. Você vai se salvar mesmo. Você é poderoso, vai. Então estava tentando a Deus, só que usando a palavra. Só que Jesus foi lá, não tentarás o Senhor teu Deus. Repreendeu na palavra também. Então a gente sabe o que está escrito, mas a gente não obedece. A gente não faz aquilo que a palavra diz. E quando a gente obedece, a gente passa a ter a bênção de Deus. A gente realmente passa a agradar a Deus, estando em espírito. Amém? Então fique com essa palavra. Vou encerrar aqui para o vídeo não ficar tão longo, mas medite nisso. São as suas concupiscências que elas te atrapalham, e elas, mais a atração, resulta no pecado, no engano, né? E aí acontece o que? O pecado. O pecado, sendo gerado, gera a morte. Então é isso, o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida de verdade. Você só pratica o pecado se você quiser, se você permitir que aquilo que entrou no teu coração venha contaminar o que está do lado de fora. Se você não permitir, você não vai fazer o pecado, cometê-lo. Você vai orar a Deus e vai pedir: Senhor, me livra da tentação. Porque a tentação, ela vem, mas cabe você resistir a ela. Se sujeitar a Deus e resistir à tentação. Uma hora ela vai fugir. É isso. Vou lá para o vídeo não ficar tão longo. Uma boa noite a todos. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.